Olá! Bem-vindo à nossa videoaula sobre ética e moral no setor público. Hoje, vamos explorar temas essenciais que influenciam não só a administração pública, mas também o nosso dia a dia como cidadãos. Pronto para essa jornada? Vamos começar desmistificando os conceitos de ética e moral. Essas palavras são frequentemente utilizadas de forma intercambiável, mas, na verdade, têm significados distintos que valem a pena entender. A ética, em sua essência, é o estudo filosófico das normas morais de uma sociedade. Imagine-a como um grande mapa que nos orienta na busca por comportamentos justos e corretos. Já a moral pode ser vista como o conjunto de normas e valores que guiam nossas ações e decisões cotidianas. É como o manual que seguem as regras do nosso cotidiano. Mas qual é a origem histórica destes termos? Para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. A palavra ética deriva do grego ethos, que significa caráter ou habitação. Em contraste, moral tem suas raízes no latim mores, que se refere aos costumes ou hábitos de uma sociedade. Assim, podemos perceber que enquanto a ética nos fornece uma abordagem mais filosófica, a moral lida com práticas e valores mais concretos. Agora, que tal refletirmos juntos sobre a importância da ética na administração pública? Imagine um farol iluminando um barco em uma tempestade. É assim que a ética atua no setor público, garantindo que a confiança da sociedade nos governantes e nas instituições não se apague em meio à incerteza. Sem ética, as decisões se tornam vulneráveis e podem ser manipuladas, levando à desconfiança e corrupção. Para tornar essa discussão ainda mais palpável, vamos considerar um exemplo prático. Você já parou para pensar nas pequenas decisões que tomamos no nosso dia a dia? Desde a escolha de ser honesto em uma situação complicada, até o comprometimento em agir da melhor maneira para o bem-estar da comunidade, essas ações refletem nossa moralidade individual e, ao mesmo tempo, são moldadas pelo que entendemos como ético. Portanto, a ética não é apenas uma questão de teoria. Ela deve se refletir em nossas ações e decisões, especialmente quando falamos de administração pública. Em suma, a ética é o alicerce sobre o qual construímos uma sociedade justa e transparente. Agora, que tal pensarmos nos princípios que regem a administração pública? Fique comigo, porque na próxima parte, vamos desvendar os princípios constitucionais que orientam a boa administração e como eles se conectam com nossa conversa sobre ética e moral. Primeiramente, temos o princípio da legalidade. Para que um ato da administração pública seja válido, ele deve estar respaldado por uma lei. Isso significa que as ações do governo precisam estar dentro do que a legislação permite. Pense nisso como o alicerce de uma casa. Sem ele, tudo o que se constrói pode desmoronar. Em seguida, temos a imparcialidade. Esse princípio nos ensina a tratar todos de forma igual, sem beneficiar uns em detrimento de outros. Imagine um palco onde todos os atores têm o mesmo tempo para brilhar. No setor público, isso significa que todos os cidadãos, independentemente de sua posição social, devem receber o mesmo atendimento. Agora, vamos falar sobre a moralidade.
Esse princípio exige que a gestão pública seja exercida de maneira ética, integrando integridade e responsabilidade. Aqui, podemos pensar numa balança equilibrada, onde a justiça e a ética se mantêm em harmonia. Isso nos lembra que é vital que os servidores públicos atuem com honestidade e compromisso com o bem comum. O quarto princípio é o da publicidade. A transparência é fundamental. A administração pública deve agir de forma que todos saibam o que está acontecendo. Imagine um filme onde todos os espectadores conhecem a trama em tempo real. Essa é a transparência que buscamos no serviço público. Essa postura fortalece a confiança e o engajamento da sociedade. Por último, mas não menos importante, temos o princípio da eficiência. A administração pública deve sempre buscar prestar serviços com a máxima eficácia, atendendo às necessidades da população de forma rápida e objetiva. Imagine, só para facilitar, uma máquina bem lubrificada, onde cada engrenagem funciona perfeitamente. Quanto mais eficiente for a administração, melhor será a qualidade de vida dos cidadãos. Agora que entendemos os princípios LIMP, vamos considerar como eles estão consagrados na nossa legislação. O artigo 37 da Constituição Federal é o responsável por trazer à luz esses princípios que regem a administração pública. Ele nos lembra que a ética não é apenas um conceito abstrato, mas uma diretriz prática que deve ser seguida. Para ilustrar melhor a aplicação desses princípios, vamos trazer um exemplo prático. Imagine uma licitação pública. Ao garantir que o processo siga os princípios de legalidade, impessoalidade e publicidade, asseguramos que o melhor serviço possível será contratado, sem favorecimentos. Isso não apenas gera economia, mas também confiança e respeito da população. Agora que já exploramos os princípios da administração pública, é hora de nos aprofundarmos em um elemento fundamental para a atuação dos servidores, o Código de Ética do Servidor Público. Vamos entender o que ele é, por que é tão importante e quais normas e deveres os servidores devem seguir. O Código de Ética é um conjunto de normas e princípios que orientam a conduta dos servidores públicos. Pense nele como uma bússola moral, que guia os servidores nas suas decisões e ações diárias. Essa bússola é crucial, especialmente em um ambiente onde a confiança da sociedade nas instituições é vital. Vamos falar sobre algumas dessas obrigações. Os servidores devem agir com integridade e responsabilidade, sempre priorizando o bem comum. Isso significa que, em cada ação, seja no atendimento a um cidadão ou na tomada de decisões administrativas, eles devem ter em mente a transparência e a moralidade. O Código de Ética é inspirado em preceitos da nossa Constituição Federal, e um dos pilares que o embasa é o Decreto 1170 de 22 de junho de 1994. Este decreto aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil e estabelece os valores que esperamos de quem serve à sociedade. E, embora esse decreto se aplique a servidores federais, suas diretrizes são uma referência importante para todos os servidores no Brasil. Ao longo dos anos, o Código de Ética passou por revisões, mas seus fundamentos permanecem os mesmos. Por exemplo, a atualização pelo Decreto 6.029 em 1º de fevereiro de 2007
instituiu um sistema de gestão da ética, reforçando a importância de um ambiente ético e responsável no serviço público. Vamos analisar um pouco mais as obrigações específicas que compõem este código. Além de agir com dignidade e zelo, como já mencionamos, é fundamental que o servidor atenda com rapidez e eficácia às demandas da população. Em essência, as ações do servidor público devem ser rápidas e resolver as necessidades da comunidade de maneira eficiente. Outro aspecto importante do Código de Ética é a transparência, que se traduz na prática da publicidade. Isso significa que as ações da administração pública devem ser claras, permitindo que a sociedade saiba o que está acontecendo e como as decisões são tomadas. A falta de transparência pode gerar desconfiança e insegurança. E por falar em confiança, é essencial que os servidores públicos também estejam cientes das consequências da violação do Código de Ética. Quando as normas não são seguidas, pode haver penalidades, que vão desde advertências até medidas judiciais, dependendo da gravidade da infração. Assim, além de ser uma obrigação moral, seguir essas regras é também uma questão de responsabilidade legal. Agora que já entendemos a importância do Código de Ética do servidor público, vamos explorar um tema crítico que permeia a administração pública, a ética e o combate à corrupção. Você sabia que a ética e a corrupção andam lado a lado, sendo que uma atua como antídoto para a outra? Vamos descobrir como isso funciona. Em primeiro lugar, é essencial entender que a corrupção é uma violação da ética. É como um vírus que se infiltra nas instituições, comprometendo a confiança que os cidadãos depositam na administração pública. Imagine um jogo de futebol. Se um jogador trapaceia, o resultado é injusto e prejudica toda a equipe. Da mesma forma, a corrupção prejudica a sociedade como um todo, desviando recursos essenciais e comprometendo serviços públicos. Vamos analisar um caso prático para ilustrar isso. Em um município, um servidor público recebeu propina para favorecer uma empresa em um contrato de obra pública. Essa ação, além de imoral, comprometeu a qualidade da obra, que foi mal executada, colocando em risco a segurança da população. Este é um exemplo claro de como a falta de ética resulta em danos diretos ao bem-estar social. Agora, como podemos combater essa prática? A Lei Anticorrupção, oficialmente conhecida como Lei 12.846 de 2013, é um dos principais instrumentos legais nessa luta. Essa legislação estabelece a responsabilização de pessoas jurídicas por atos que causem prejuízo ao poder público, tanto nacional quanto estrangeiro. Pense nela como uma armadilha para pegar os ilegais, assegurando que empresas que se envolvem em atos corruptos enfrentem consequências severas. Mas não para por aí. É igualmente importante que os servidores e as instituições adotem boas práticas de ética para prevenir a corrupção. Um exemplo eficaz é a transparência na gestão. Quando os atos da administração pública são divulgados e monitorados pela população, fica mais difícil esconder irregularidades. A publicidade é como a luz que afasta as sombras da corrupção. Além disso, capacitações e treinamentos que enfatizam a ética no serviço público são essenciais. Por exemplo, workshops que apresentam cenários onde os servidores devem tomar decisões éticas
podem prepará-los melhor para resistir a pressões externas que visam a corrupção. Agora que já discutimos a relação entre ética e corrupção, é hora de nos aprofundarmos nas leis punitivas e na responsabilidade dos servidores públicos. Compreender essas normas é crucial para que possamos garantir que cada servidor cumpra seu papel de forma ética e responsável. Vamos começar apresentando algumas das principais leis que regulam o comportamento dos servidores públicos no Brasil. A Lei 8.429, sancionada em 2 de junho de 1992, trata da improbidade administrativa. Esta lei estabelece que qualquer ato que contrarie os princípios da ética e da moralidade, como o uso indevido de recursos públicos, pode ser considerado improbidade. É como se houvesse um grande guarda-chuva, sob o qual todos os servidores são protegidos, mas que também os responsabiliza quando suas ações saem da linha. Mas o que exatamente significa improbidade administrativa? Em termos simples, é agir de forma desonesta ou negligente na administração pública. Um exemplo clássico seria um servidor público que, em vez de utilizar materiais de forma transparente e ética, direciona contratos para amigos ou parentes. As punições podem variar de multas a demissões, dependendo da gravidade da infração. Em seguida, temos a Lei Complementar 101, sancionada em 4 de maio de 2000, que visa promover a responsabilidade na gestão fiscal. Essa lei é fundamental, pois estabelece regras para garantir que as finanças públicas sejam equilibradas e sustentáveis. Imagine que cada servidor é como um contador que deve manter suas contas em dia para não acabar em situações complicadas. Essa legislação não só exige que se busque eficiência na administração, mas também exige que cada decisão financeira seja registrada e justificada. E, claro, não podemos esquecer da Lei 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção, que foi implementada em 2013. Essa lei traz à tona a ideia de que a responsabilidade não está apenas no servidor público individual, mas também nas empresas que se relacionam com ele. Se uma empresa for pega em atos corruptos, como oferecer propina, pode ser penalizada severamente. Esta legislação é fundamental, pois promove a integridade nas relações entre o setor público e privado, fazendo com que todos joguem limpo. Apesar dessas leis, a realidade é que a violação do Código de Ética e a improbidade administrativa ainda são preocupações contínuas. Um caso notável ocorreu em uma pequena cidade onde o prefeito foi acusado de apropriar-se de verbas destinadas à saúde. O resultado? Uma série de investigações, a destruição da confiança pública e uma condenação que estabeleceu um precedente de responsabilidade na administração local. Este exemplo enfatiza que, ao ignorar a ética, os servidores não apenas afetam sua reputação, mas também criam um impacto nocivo na sociedade. Agora que já discutimos as legislações e a ética, é hora de refletirmos sobre um tema fundamental, a identidade profissional do servidor público. Você sabia que a forma como nos vemos e o que acreditamos sobre nossas responsabilidades podem moldar profundamente nossas ações no dia a dia? Vamos explorar como a ética se entrelaça com a identidade profissional no serviço público. Para começar, o que realmente significa ter uma identidade profissional?
A identidade é, em essência, como nos vemos dentro de nossas funções. E a ética é o conjunto de normas que guiamos nossas atitudes. Imagine um jardineiro que, ao cuidar de um belo jardim, se vê como o guardião da natureza. Essa percepção não apenas impulsiona seu trabalho, mas também faz com que ele busque sempre as melhores práticas de cuidado e respeito com as plantas. A construção dessa identidade não é um processo isolado, mas sim algo que está profundamente ligado à moralidade e aos valores éticos. Resultados de pesquisas indicam que quando as pessoas integram a ética em suas identidades, suas ações tornam-se mais coerentes com os princípios morais que acreditam. Este fenômeno é conhecido como a unificação eu e moralidade. O especialista Kolbe e Damon nos mostram que quando a moralidade é central para a identidade de um indivíduo, suas decisões se tornam mais consistentes e motivadas por esses valores. Vamos ver isso na prática. Imagine um servidor público que coloca o interesse do cidadão em primeiro lugar. Ao agir com dignidade, zelo e transparência, ele não apenas cumpre uma função, mas também reforça a confiança da sociedade nas instituições. Isso não apenas forma uma personalidade ética exemplar, mas também contribui para o fortalecimento da administração pública como um todo. Contudo, como manter essa ética no cotidiano? Uma estratégia é promover a autorreflexão. Quando os servidores se perguntam constantemente: estou agindo de acordo com meus valores? Eles se tornam mais atentos às suas decisões e comportamentos. Essa prática não deve ser vista como uma carga, mas como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Além disso, é fundamental que os servidores recebam capacitação contínua sobre ética no serviço público. Workshops, treinamentos e discussões em grupos podem ajudar a tornar os valores éticos mais tangíveis e aplicáveis. Por exemplo, em sessões interativas, os servidores podem enfrentar dilemas éticos e debater possíveis soluções, fazendo com que a ética se torne parte do dia a dia, como uma segunda natureza. Chegamos ao final da nossa videoaula sobre ética e moral no setor público. Que jornada incrível foi essa, não é mesmo? Agora, vamos consolidar tudo o que aprendemos até aqui e refletir sobre a importância da ética na prática do serviço público. Ao longo da aula, exploramos conceitos fundamentais. Discutimos a diferença entre ética e moral e como elas são essenciais para garantir a confiança nas instituições públicas. A ética é o padrão que direciona nossas ações, enquanto a moral nos oferece um conjunto de valores. Vimos que essa relação é como uma estrada. A ética é o mapa, e a moral são as regras de trânsito que seguimos para um transitar seguro e responsável. Também conhecemos os princípios que regem a administração pública, resumidos na sigla LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cada um desses princípios atua como uma luz para os nossos servidores, guiando suas decisões e ações. Pense neles como os ingredientes essenciais para a receita de um serviço público justo e eficiente. Em seguida, abordamos o Código de Ética do Servidor Público, que não é apenas um conjunto de normas, mas uma verdadeira bússola moral. Ele garante que cada servidor atue com dignidade, zelo e eficácia, sempre colocando o interesse público acima do pessoal. E lembre-se, agir eticamente é não só um dever, mas uma maneira de construir uma administração pública sólida e respeitada.
A luta contra a corrupção também foi um ponto-chave da nossa conversa. Vimos como a ética dentro da administração pública é essencial para prevenir práticas corruptas. A lei anticorrupção é um dos nossos aliados nessa batalha. Mas lembre-se, a verdadeira mudança começa em cada um de nós, como cidadãos conscientes e ativos. Agora, quero propor uma reflexão. Como garantir que a ética e a moral sejam efetivamente aplicadas no dia a dia do servidor público? Essa é um questionamento crucial. A resposta pode estar em atuarmos não apenas como meros espectadores, mas como agentes de mudança em nossas comunidades, cobrando responsabilidade e promovendo diálogos sobre ética. Para encerrar, gostaria de fazer um chamado à ação. Pense em como você pode ser um agente de mudança ética em sua comunidade e local de trabalho. Seja na sua vida pessoal, profissional ou nas interações cotidianas, a ética pode e deve ser uma prioridade. Vamos juntos construir um futuro mais justo e transparente. Muito obrigado por nos acompanhar nesta videoaula. Esperamos que você tenha se sentido inspirado a colocar em prática tudo o que aprendemos hoje. Não se esqueça de conferir os links na descrição para continuar sua jornada de aprendizado sobre ética no setor público. Até a próxima!